Olá, olá! Estamos no 12º vídeo de uma série sobre os princípios da lógica informal e já venho há algum tempo apresentando algumas falácias. Eu gostaria de comunicar que eu tenho o objetivo de gravar uma série de vídeos tutoriais para cada um dos temas do conteúdo programático do secundário. Então, isso será a sequência. Apresentarei depois da lógica informal, que eu finalizar as falácias, o estudo das falácias, entrarei na lógica formal, depois também os princípios básicos da epistemologia, a filosofia da ciência, estética e filosofia da religião. Se eu não estiver enganada, é isso, e também não vou afirmar que será necessariamente nessa ordem, ok? Bem, dito isso, então, neste vídeo, tratarei da petição de princípio, que não é tão simples quanto parece e, de certa forma, é uma falácia que ela é objeto de desacordo, ok? Depois entenderemos a razão para isso. Bem, dito tudo isso, começamos. Como eu sempre apresento no início dos vídeos, essa é a definição de falácia que eu estou a trabalhar, onde se diz que uma falácia é um argumento não racional ou racionalmente não convincente, ou seja, que, embora possa ser válido, contém um erro inferencial por violar um ou mais critérios da boa argumentação. Essa definição foi apresentada por Solanas em seu livro Trampas de Circe. O título do livro é em espanhol. Trampas é um termo que, se traduzindo, significa armadilhas, e armadilhas de Circe. Circe é uma personagem mitológica, como eu já disse, que oferece poções para iludir os marinheiros e tudo mais. Então, é basicamente uma metáfora que trata das armadilhas do raciocínio. E a falácia é isso. Se a gente pegar no sentido comum, ela é essa armadilha do raciocínio que pode indicar que nós estamos raciocinando e logo argumentando de forma equivocada, ok? Também estou a trabalhar aqui a metodologia proposta por Solanas, que está constituída de 2 passos. O primeiro é identificar o critério da boa argumentação que foi violado na falácia, e entre os critérios possíveis estão a clareza, relevância e suficiência. Também importa dizer que outros autores consideram outros critérios, mas basicamente eu acho que esse são bons critérios para trabalhar e são fáceis para identificar, ok? E o segundo passo é identificar o núcleo do erro que gerou a falácia. Também estou a apresentar, sempre em todos os vídeos, uma tabela, e essa tabela foi extraída da tabela de classificação apresentada por Solanas. Aqui eu apresento a versão original, entretanto, na descrição do vídeo, na parte informativa, tem um link para uma adaptação que eu fiz dessa tabela para o português, e ali dá para acessar a tabela completa, ok? Então, temos aqui a petição de princípio que viola o critério da relevância. E o núcleo do erro dela é a vacuidade. Então, conseguimos identificar ela na tabela, está ali, destacada, falácia por círculo vicioso, ou o nome em latim, petitio principi, ok? E a vacuidade, que é o núcleo do erro, refere-se especificamente aos raciocínios vácuos ou vazios. Então, por aí, a gente já começa a ter uma ideia do que se trata essa falácia, ok? Então, vamos profundizar e farei isso oferecendo uma definição para essa falácia. Então, a petição de princípio, ela ocorre quando as premissas de um argumento contêm a conclusão que se pretende provar, ou seja, assume-se como verdadeiro aquilo que se quer demonstrar. Então, voltando para a metodologia, identificamos o critério violado, é a relevância, certo? E isso significa que, quando viola-se o critério da relevância, significa que as premissas não oferecem uma justificação independente da conclusão, ou seja, elas não são relevantes para a conclusão,
certo? E no caso da petição de princípio, elas não acrescentam razões novas que sustentem a tese, apenas reformulam a conclusão com outras palavras, certo? E o núcleo do erro seria, então, a vacuidade, ou seja, o argumento ele não é informativo, é vago ou é vazio, e não cumpre a função justificativa da argumentação. E por não cumprir a função justificativa da argumentação, o argumento não avança na justificação racional. Por isso, justamente, que ele é dito que é logicamente vazio, ok? Aqui vou apresentar um modelo dessa falácia. A porque B, B porque C, portanto C. Então veja que na segunda premissa, B porque C, C já está ali e já serve como justificação. Então a conclusão, ela de certa forma já está ali nas premissas, mas como essa justificação. Então é por isso que diz que não se avança, ok? Mas de certa forma, isso é um padrão, e aqui também é um pouco do objeto de desacordo dela, porque formalmente, para a lógica formal, ele é um padrão de inferência válido, certo? Ele é válido porque se as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. E, de certa forma, a conclusão está implícita ou explícita em uma das premissas. Entretanto, é falaciosa quando usada como substituto de uma justificação real, certo? Então, como eu disse, é uma falácia ou uma estrutura argumentativa que é objeto de desacordo, certo? Bem, aqui apresento outros dois modelos de como essa falácia pode aparecer num argumento. Então, uma outra forma, além dessa A porque B, B porque C, portanto C, basicamente seria P, então P, ou então várias premissas, que são esses pontinhos, e aí aparece P e mais algumas coisas ditas e conclui-se que P. Então, essa conclusão já estava ali sendo afirmada nas premissas, ok? Isso também é bom, porque depois que quando a gente entrar na lógica formal, a gente já é bom ver esses modelos, porque quando a gente entrar na lógica formal, a gente já está um pouco mais habituado a formalizar os argumentos, ok? Que tal exemplos? Vamos para eles. Aqui, o primeiro, a premissa diz: só sobrevivem os organismos mais aptos. Aí, na sequência, se diz que sabemos disso porque, se sobreviveram, então é óbvio que o fizeram porque, de algum modo, estavam mais adaptados para sobreviver. Então, aqui sobrevivem os organismos mais aptos e depois estavam mais adaptados para sobreviver. Então, veja que é isso. Por que o argumento a gente chama de circularidade ou círculo vicioso? Porque ele falha justamente nessa trivialidade, em fornecer um verdadeiro avanço informativo ou justificativo. Se a gente olhar bem esse argumento, primeiro foi dito que só sobrevivem os organismos mais aptos, depois sabemos disso porque se sobreviveram e depois reforça isso, né? De algum modo estavam mais adaptados para sobreviver. Ninguém explica porque só sobrevivem os organismos mais aptos. Então o argumento meio que é trivial, ok? Um outro exemplo. Dado que não estou mentindo, segue-se que estou dizendo a verdade. Então, não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Parece uma grande verdade dita, entretanto, não mentir é igual dizer a verdade. Logo, a petição de princípio falha no seu objetivo epistêmico, que é oferecer mais conhecimento para que as premissas possam justificar a conclusão, certo? E estabelecer ou justificar uma afirmação, a conclusão perante um público. Então, aqui, basicamente, foi só uma reformulação da premissa. A conclusão foi uma reformulação da premissa. Não estou mentindo, logo, estou dizendo a verdade, certo? Então, fica ali, a circularidade viciosa ou o círculo vicioso. Eu não saio desse círculo, eu não consigo trazer coisa de fora para complementar aquilo que está sendo dito, ok?
Então, a caracterização da petição de princípio como falácia, como eu já disse, é objeto de desacordo. E eu vou apresentar dois artigos aqui, onde existe essa discussão. O primeiro deles é Petitio Principii, a Bad Form of Reason. E nesse artigo é discutido que a circularidade é um defeito epistêmico e não meramente lógico ou pragmático. E o problema está na incapacidade do argumento de gerar justificação para a conclusão, especialmente quando esta já é duvidosa. E essa autora, que é a Daniele Sgaravati, ela oferece esse exemplo no artigo. A Bíblia diz que Deus existe. Tudo o que a Bíblia diz é verdadeiro. Logo, Deus existe. Então, aqui temos: a Bíblia diz que Deus existe. Se tudo o que a Bíblia diz é verdadeiro, logo, Deus existe, certo? Então, esse argumento, para ela, ele é circular. Por quê? Em relação a certos estados evidenciais, especialmente quando a crença de que tudo o que a Bíblia diz é verdadeiro, que é a segunda premissa, depende da crença prévia de que Deus existe. Por exemplo, porque se acredita que a Bíblia é inspirada por Deus. Então, se não houver para ela uma evidência independente para essa segunda premissa, o argumento ele pressupõe a conclusão, correto? E o segundo artigo é Petitio Principii, What's Wrong? Aonde o autor afirma, os autores são dois, eles afirmam que a petição de princípio é um erro lógico, não apenas retórico, pragmático ou epistêmico, como sugerem algumas abordagens alternativas. E o problema não está na forma lógica isolada, até porque depois eu vou apresentar um exemplo que eles dão dessa forma, mas na tentativa inadequada de provar uma conclusão controversa com base em premissas que só são aceitáveis se a conclusão já for aceita, como é o caso do exemplo anterior, este aqui, né? Onde diz que tudo que a Bíblia diz é verdadeiro, logo Deus existe, certo? Então, para encerrar, esse um exemplo para ilustrar que nem toda circularidade é viciosa e logo problemática. Aqui são os autores do segundo exemplo, do segundo artigo, que ofereceram esse exemplo. Então, eles ilustram assim: Singapura está na Itália, e se Singapura está na Itália, então Hanoi, não sei se é Hanoi que escreve de verdade, está na França. E logo, esse lugar está na França. Então, se esse lugar está na França, isso é afirmado na premissa e conclui-se que esse lugar está na França. Então, ele diz que o argumento não é intuitivamente uma petição de princípio, pois a implicação não é óbvia nem direta no sentido relevante para a falácia. Ele não constitui uma falácia, neste caso, certo? E esse exemplo serve para mostrar que nem toda inferência válida com premissa que implica a conclusão constitui petição de princípio, porque aqui é um fato onde já existe uma evidência suficiente para testar esse fato. Então, na verdade, a petição de princípio está nessa dificuldade de saber se as premissas estão só reformulando a conclusão, né? E simplesmente nessa falha de oferecer alguma coisa a mais. Diferente desse caso, onde pela forma ele é válido, mas não precisa justificar mais, entende? Assim, é por isso que ele é um pouco mais complicada, essa falácia, ok? Espero que eu tenha conseguido clarear um pouquinho ela. E com isso eu encerro. Ânimo com os estudos.